Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Servers in Cloud. Na aula de hoje, vamos falar sobre o servidor DNS. Para realizar essa aula, você vai utilizar as máquinas Security, Audit, Web Server interno do seu appliance. Como objetivos da aula, vamos ver aí na primeira parte do nosso assunto servidor DNS, a introdução à resolução de nomes, executar diagnóstico utilizando o servidor DNS externo, implementar na prática um servidor de cache com bind 9, implementar na prática um servidor primário com bind 9, executar diagnóstico utilizando o servidor DNS interno. Continuando, vamos falar sobre a ferramenta de gerenciamento do bind, que se chama Named. Tá? A gente trabalha com cache, vê status do servidor, e aí vamos implementar na prática um servidor DNS reverso. Também na prática vamos implementar um servidor DNS secundário e, para terminar, alguns ajustes para melhorar a segurança no servidor DNS. Então, para começar, o que é DNS? É um servidor, no caso de nome, DNS é Domain Name Server. DNS ele é um sistema de resolução de nome de domínio. Esse sistema, quando você implementa em uma máquina, essa máquina vai virar o servidor DNS. Então, ele é responsável pela resolução de nome para IP e de IP para nome. Isso quer dizer que quando você entra com um nome, ele tem que te dar o IP. Quando você entra com IP, ele tem que te dar o nome. Isso, no caso, seria a resolução reversa. Mas para que eu preciso disso? Na verdade, a máquina não precisa de nome, né? Ela utiliza diretamente o IP. O ser humano que vai precisar do nome para não ficar decorando IP, né? UOL, Terra e assim por diante. A gente só decora o nome, muito mais fácil. Esse sistema ele foi criado na época da ARPANET, né? Quando a internet se chamava ARPANET. Ele é criado e mantido pela ISC, que é Internet System Consortium, mesmo grupo que mantém o DHCP e o NTP. E quando você trabalha com um sistema de resolução de nome, eu tenho uma divisão para procurar esse domínio dentro da base de servidores DNS. A gente já vai falar sobre essa base. Quando você trabalha com domínios genéricos, como edu, gov, mil, você está trabalhando no GTLD. Esse GTLD quer dizer Generic Top Level Domain. Quando você trabalha com códigos de países, né, o chamado Country Code, né, que tem o BR, para o Brasil, o FR para a França, o JP para o Japão, você está trabalhando com CCTLD, que é o Country Code Top Level Domain. Quem vai delegar, no caso, em cada país, essa parte de acesso ao endereço, se é BR, se é FR, ou seja, é a ICANN. Tá? Então, de acordo com tratados internacionais, a responsabilidade pela administração do Control Code Coding, né? No caso, que seria o CCTLD. No Brasil, essa responsabilidade atualmente é do CGI-BR, mais específico do registro BR. Então, resumindo, para administrar um domínio dentro do Brasil, eu tenho que trabalhar com o registro BR, pagando uma taxa anual e assim por diante. Quando você trabalha com um servidor DNS, por exemplo, você resolveu cadastrar lá no registro BR um nome. Tá, o nome da sua empresa, o nome da empresa.com.br, eu já tenho um domínio e aí eu vou utilizar isso na internet. Muito bem. Ao fazer o cadastro no registro BR, ele vai pedir no mínimo 2 servidores de DNS. Quando você fala 2 servidores de DNS, quer dizer que são 2 IPs válidos na internet. Isso quer dizer que você vai ter o primário e o secundário, com um mecanismo que, no caso, é configurado para manter uma sincronia entre as informações. Hoje, por exemplo, na aula, a gente vai ver como que monta esse tipo de cenário. Tem um servidor primário, tem um servidor secundário, existe aí uma sincronização, né? Ou da maneira técnica falando, uma transferência de zona. Tá? A zona é a configuração do domínio dentro do DNS. E dentro dessa configuração eu tenho vários registros.
indicando quem é o IP, quem é o servidor de nome, se tem um apelido e assim por diante. Então, existe aí uma transferência, a gente vai colocar isso em prática. O DNS reverso deve estar configurado para quando você entrar com IP, ele te dá o nome. Entrando com o nome, ele tem que dar o IP, ao contrário, também deve estar funcionando. O servidor deve trabalhar de forma autoritativa, responsável apenas pelo domínio. Então, no caso aí, se você vai cadastrar um domínio da sua empresa no registro BR, vai criar aí 2 servidores de DNS. Ao criar o servidor, ele deve ter uma configuração onde ele responde, aquela máquina responde de forma autoritativa, ou seja, o dono de um determinado domínio, aquele que você cadastrou, que você paga lá no registro BR. Então, um exemplo é você pegar 2 máquinas na nuvem, instalar o Linux nessas 2 máquinas, em uma máquina montar o servidor DNS primário e na outra o DNS secundário. No registro BR, você aponta para esses 2 IPs, que são IPs, no caso, públicos, né? Configurar o servidor primário para notificar o secundário quando houver atualização na zona. Isso também a gente vai ver hoje na aula. Existe uma configuração e essa configuração tem um tempo que você deve definir, 8 horas, 1 hora, e também é feito um diagnóstico para ver se essa configuração está ok, tá? Qual é o tempo padrão, como que a gente pode fazer um diagnóstico em um servidor DNS que está com problema, né? Alguém fala para você, ó, tem um servidor DNS que ele não está funcionando direito. Eu posso fazer diagnóstico interno, com ferramentas que já vêm na própria instalação e da distribuição, e ferramentas externas, como um site que está lá na internet, eu entro com um domínio e ele começa a fazer um checklist, falando, ó, isso aqui está ok, isso está precisando fazer um ajuste, tudo isso a gente vai ver na prática. O grande segredo da configuração do DNS é o diagnóstico, tá? Porque vem a pergunta, está funcionando? Você já fez todos os testes, então você sabe que está funcionando, que está fazendo a resolução e assim por diante. Restringir acesso apenas para a rede interna, realizar consulta recursiva. Isso está dentro daquele objetivo de melhorar a segurança no DNS. Por padrão, as consultas, as transferências, todas estão, no caso, livre para qualquer máquina, né? Então, eu preciso restringir o acesso à rede interna, ou seja, apenas os clientes que estão na empresa para utilizar o meu servidor DNS de consulta, e restringir também o acesso para o servidor secundário realizar a transferência de zona. Então, se eu tenho o primário e o secundário, só o secundário faz a transferência. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa hierarquia, como funciona os endereços que eu tenho na internet, né? Você vê que tem uma classificação de Generic Top Level Domain e de Country Code Top Domain, Top Level Domain. E para isso você identifica um endereço, por exemplo, www, eu vou ler de baixo para cima, www.dexter.com.br. Muito bem. Mas aquele ponto ali no final, a gente não digita, né? www.oendereço.com.br. Não digita. Mas se você digitar, não tem nenhum erro, tá? Não aparece nenhum erro. Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês na prática essa parte de você acessar o endereço colocando o ponto no final. www.uol.com.br ponto. Mas peraí, esse ponto aí, faltou o UOL, né? Esse ponto aí eu nunca vi. Que ponto é esse? Esse ponto, ele indica o root server. É um banco de dados mundial contendo 13 servidores com todas as informações do DNS do mundo todo. Quando eu uso Enter, você pode perceber que ele some. Percebeu que ele sumiu? Sumiu, né? Então, a ideia é que eu não preciso informar esse ponto. Esse ponto
Agora, olhando o endereço da direita para a esquerda, é onde começa tudo, né? Seria a base do DNS, são 13, um banco de dados do DNS, são 13 servidores espalhados pelo mundo todo. Vai ter um arquivo aí que a gente vai ver a descrição desses servidores, as informações desses servidores, e tem uma hierarquia. A partir dessa base, que é o root server, é a raiz, eu vou ter o GTLD e o CCTLD. A partir, por exemplo, ali, né, do CCTLD, eu vou encontrar um endereço registrado dentro do registro BR. Por que está registrado no registro BR? Porque ele está no Country Code BR. E a ICANN, no caso, vai delegar com cada país quem que vai cuidar daquele endereço específico. O ponto BR, no caso, que é no Brasil, é o registro BR que cuida. Ah, tá. Então, se eu, por exemplo, tivesse no PT, no FR, no JP, seria um outro órgão que ia fazer o cadastro. É isso? É isso mesmo. Então, no Brasil, registro BR que vai cuidar. Aí, no registro BR, quem que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o Dexter, que está cadastrado. Poderia ser o UOL, poderia ser Terra, poderia ser For Linux. E aí, esse domínio, no caso, que está cadastrado, ele está trabalhando com um determinado serviço. Tá? Nas configurações desse domínio, ele aponta para uma máquina que tem ou um servidor de e-mail, ou um servidor web, ou um servidor FTP, e assim por diante. Tá? Então, root server, BR, com, Dexter, www. Falando ainda em root server, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona uma pesquisa de um DNS. Né? Por exemplo, você viu ali que eu fui no UOL. Fui no uol.com.br, né? Então eu estou fazendo o papel de quem? Eu estou fazendo o papel, no caso, do cliente. Né? Ali eu perguntei, quem é o uol.com.br? Aqui no nosso exemplo, no slide 9, está perguntando, quem é google.com? Aí, depois que a questão foi levantada, depois que a pesquisa foi feita, existe uma resposta. Essa resposta do DNS primário configurado para o cliente vai funcionar da seguinte maneira. O seu DNS verifica se tem isso no cache. É um servidor DNS local que está dentro da empresa? Se for dentro da empresa, ele olha no cache. Né? Ele coloca lá no cache. Se for um DNS fora da empresa, como por exemplo o DNS do Google ou até um outro DNS, ele também tem o seu cache. Caso não esteja no cache desse servidor DNS primário, que detalhe, pode ser interno ou externo. Nós vamos para o item 3. Ele pergunta para o root server. Root server, quem é google.com? Então, nessa seta verde aqui é que acontece essa pergunta. Né? O root server não faz cache. Ele não é aquele servidor responsável em fazer cache. Ele tem todas as informações que você precisa em todo o mundo para chegar até um determinado local. Então, ele faz o seguinte. Olha só, DNS primário. Eu sou o root server e eu não faço cache, mas eu vou indicar o TLD responsável. TLD porque eu estou usando o .com. Ah, tá. Vamos voltar aqui para lembrar. Ó. TLD, né? O Generic Top Level Domain. Muito bem. Aí o que acontece? Na seta vermelha, ele manda essa informação. Quem é o TLD? O DNS primário, beleza, pegou essa informação e vai lá até o TLD. No caso, vai até o .com. .com é o seguinte, o root server me indicou, tá? Indicou você, falou que você sabe quem é o google.com. Beleza, eu sei. Então, eu vou indicar o SOA responsável. Como assim o SOA responsável? O servidor que é responsável por este domínio. Então, na seta vermelha, ele manda informação, o DNS primário pega essa informação e chega diretamente ao servidor que é o SOA, ou seja, que é a autoridade. Tá? Chegando nesse SOA, que é a autoridade, é um IP que está lá na internet, é um IP público. Né? No item 6, ele responde o IP. É o seguinte, eu sou o dono
desse google.com e eu tenho o IP aqui que você está querendo. Então, ele devolve o IP para o DNS primário. Aqui não aparece, pessoal, mas o DNS primário grava no cache e responde para o desktop Linux, que é o seu cliente. Quando um outro cliente fizer a mesma pergunta, ele já tem isso no cache, tá? Ele já vai ter isso no cache. Dentro do Linux tem aquele arquivo resolve.conf. Então lá você define o IP do DNS primário. É a partir desse IP que ele começa a fazer toda essa parte de pesquisa, né? Vai para um local, vai para o outro, um indica, o outro fala quem é, chega lá, ele te dá o IP e aí existe a navegação. Quando eu falo sobre DNS, né, você está ouvindo aí DNS que faz o cache, o DNS que é o dono. Como funciona isso? O DNS autoritativo, né, slide 10, ele é o dono do domínio. Ele possui os registros, né, ele faz aquela associação, ó, esse domínio aqui é este IP. Então, é o DNS autoritativo. Quando eu trabalho com esse tipo de DNS, eu vou definir a pesquisa de forma recursiva utilizando esse DNS para a minha empresa, né, para os IPs daquela rede. Quando é um DNS de cache, eu posso deixar aquele DNS público. Né? Eu coloquei ali o DNS de cache porque ele faz o cache, a função dele é essa, ele faz o cache, ele guarda de forma local resultados de uma pesquisa. Para que ele vai fazer isso? Com o DNS de cache, eu consigo aí aumentar de forma drástica a velocidade de resposta, tornando a navegação mais rápida e não consumindo tanta banda, né? Porque toda vez que eu vou acessar o endereço, uso banda. Acesso o mesmo endereço numa outra máquina, vou lá, uso banda. Se eu tenho um DNS de cache entre a internet e a intranet, toda a intranet vai apontar para esse servidor DNS cache para poder chegar onde? Para poder chegar na internet. Ou seja, ele passa por ele. Tá? Ele passa por ele. Então, a partir do momento que ele passa por ele, ele deixa o cache. Se um outro cliente faz a mesma pesquisa, ele não precisa ir lá para a internet e depois voltar. Ou seja, fazer toda essa parte de vai lá para o root server e volta. Ele já pega diretamente o cache. O que a gente vai montar na aula? A partir do momento que você instala um servidor DNS, ele já é um DNS cache. Tá. Instalou, ele já é um DNS cache, isso mesmo. Aí eu vou fazer um teste aqui com vocês. E autoritativo? Aí sim, você vai lá, cria um arquivo, define qual a zona, define os registros, aí ele se torna um DNS autoritativo. Falar em registros, quando eu trabalho com DNS, eu tenho um registro que define quem é a autoridade, que é o SOA, Start of Authority. Tem o NS, que é o name server, indicando quem é o servidor de nome para aquela zona. Tá? Então, tem um nome definido. Tem o endereço A, que é o IPv4, AAA, IPv6. Isso eu defino ali um nome e um IP. O MX, que é o Mail Exchange, quando eu vou configurar no meu servidor de DNS quem é o servidor de e-mail. O Canonical Name, que é um apelido. Tá? Por exemplo, intranet. Isso é um apelido que vai apontar para algum servidor. Então, ele faz um mapeamento de nome. O PTR, que é um Port Record, que é aquela configuração do DNS reverso. Você entra com um IP, ele te dá um nome. O TXT, que permite entradas TXT, como por exemplo, uma configuração de anti-spam, que a gente chama de SPF. Ok? E agora a gente vai partir um pouco para a prática, sair um pouco da teoria, e fazer consultas utilizando um DNS externo. Vamos aos testes? Muito bem, então no slide 12, ele pede para usar o comando host e o comando dig. Então vamos começar. A gente pode usar a máquina audit. Eu vou usar o seguinte: comando host -t google.com. Tá, -t, que é type, só tem que colocar o tipo de registro, MX. Então ele está falando o seguinte, ó, o registro MX, que é o servidor de e-mail, ele aponta para 4 endereços. Cada um tem uma prioridade 10, 20, 30, 40 e 50. Se eu aponto, por exemplo, né, para o all, eu vou encontrar outras informações, é claro. Né? Por exemplo, só tem um.
No caso da For Linux, eu vou encontrar três, tá? Com três prioridades. Eu posso também identificar qual é o endereço servidor do webmail da For Linux. Então, eu uso o comando host-t, qual é o tipo de registro, né? O A vem de address, aí digito webmail.forlinux.com.br, né? Aí ele te dá aí o endereço, que é o 107, 23, 21, 113. Continuando, eu posso também usar o comando host-t ns e apontar aí para forlinux.com.br. Ele vai trazer o endereço ns1, então esse é o name server dele, né? E ns2, ou seja, é o clássico, né? Primário e secundário, porque a gente vai utilizar aqui na aula. Então, só que o host, ele tem essas informações tal, mas não é tão completo quanto o comando dig. O comando dig, se você não aponta, no caso aí, nenhum endereço, ele traz os root servers aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os 13 root servers. Eu preciso apontar um registro, como por exemplo, eu vou apontar o "-t a e colocar aí o registro da For Linux, o domínio da For Linux. Então ele faz uma query, né? No status aqui não tem nenhum erro, isso aqui é bom. Na query 1 teve uma pergunta com uma resposta e aí ele traz o IP. Tá? Ele utilizou esse servidor de nome para realizar essa tarefa. Se você olhar o resolve.conf do Audit, ele está apontando para o 888, que é o servidor de nome do Google. Tá? Eu posso usar também, olha que interessante, o NS. Você pode ver que as respostas são formatadas como perguntas e respostas. Eu posso usar também o MX. E aí, pessoal, tem uma informação aqui, um tipo de informação que se coloca que é muito interessante, que é o N. Eu quero saber tudo. Então ele vai trazer quem é a autoridade, o SOA, certo? Então NS1, o e-mail, a atualização em 2015, no mês 7, no dia 30, teve aí uma atualização, tá? Esse número aqui pode ser 01, 02, vai depender da quantidade de alterações. Esses são valores referentes à atualização de transferência de zona, já vai falar com mais calma sobre isso. Esses são os servidores DNS, este é o endereço que eu chego até ao forlinux.com.br. Esses são os servidores de e-mail. Olha quanta coisa você consegue. Você tem também uma informação relacionada a anti-spam, que é o SPF. Tá? Isso está no registro do tipo TXT. Tá? E aí ele vai trazer, olha que bacana, quais são os IPs relacionados ao SPF, ou seja, quem pode, por exemplo, enviar e-mail, né, utilizar o nosso servidor aí da Forlinux para trabalhar com e-mail. Muito bem. Você pode ver que ele utilizou 317 milissegundos. Se eu usar o comando novamente, o tempo ele baixa, né? Mas depois ele aumenta, porque eu não tenho ainda um servidor de cache. Não tenho ainda um servidor de cache. Tá? Eu não instalei nada. Estou falando só a consulta. Aí no slide 13, ele pede para você instalar o bind, verificar a porta, configurar o servidor de nome para apontar para você mesmo, usar o comando host, usar aí o diretório do bind para trabalhar com arquivos e ver se realmente essa ideia de ter um cache na hora que instala funciona. Vamos ver? Então me acompanha aí, por favor. Olha só. Primeira coisa, apt-get install bind 9. apt-get update. Certo.
Precisou usar o update, tá, pessoal? Depois de um tempo, você pode usar o update para atualizar, né, a lista. Olha só o detalhe, ele já iniciou o servidor. Opa, já tem um servidor aqui? Já. Se você usar o comando netstat -l -n l up, você pode usar um pipe grep. Espera aí. É aqui, pipe grep, não. Achei. Pipe grep. Pipe grep 53. Olha só. Certo? E o IP é no 127 e no 30. No slide está falando 130, mas 130 é o secundário. Então faz o seguinte, ó, no resolve.conf, utilize nameserver 127.0.0.1 e nameserver 192.168.230. Opa! 230, não é 130, é 30, tá? Beleza, já estou usando o servidor de cache. Vamos fazer um teste? Lembra do dig-n e tal? Tá bom, olha quanto tempo ele precisou. 848 milissegundos. Vamos usar de novo. 4 milissegundos. 0 milissegundos. Por quê? Porque ele está no cache. Ele já guardou tudo isso no cache. Tá? O diretório que ele guarda o cache é o var cache bind, certo? E agora a gente vai acessar o etc bind. E dentro do etc bind eu vou encontrar, se você listar, por exemplo, um core, você vai ver só arquivo, não tem diretório. Eu vou visualizar o db.root, onde ele vai trazer o nome, o IP, né, com o endereço IPv4 e IPv6 dos 13 servidores, que são os root server. Vou aproveitar e também olhar o name de .conf.default zone, onde ele vai mostrar, por exemplo, essa parte aqui é muito interessante, o localhost com a configuração, no caso, primária e de DNS, né? E a configuração reversa. Isso quer dizer que quando você usa dig localhost, ele te traz o IP. Quando você usa dig -x UIP, ele te traz localhost. Ah, tá. Muito bem. Então, se eu usar, por exemplo, dig -a, -ta, né? Que é type A. E digitar aí o google.com. Ele trouxe todo... Cadê aqui? Todos esses valores, né? Se eu usar o dig -x e um desses valores aqui, vamos ver, que é o IP, né? Ele vai apontar, deixa eu ver aqui, não é isso que eu queria ver. Acho que o for Linux fica melhor para ver. Aqui o Google tem um monte, né? Ó, o for Linux a gente tem esse IP aqui, ó. Deu para ver? Então, se eu usar o dig -x, eu vou apontar para o IP para ver se eu consigo alguma informação reversa. Cadê aqui? Ele trouxe uma informação. Não, mas não é isso ainda. É do NS1. Vamos ver. 54. Vamos ver o 107. Ah, tá. É isso aí, ó. Achei. Esse P, que no caso é o 107, né? Ele está apontando para o ZCS, que é zimbra.forlinux.com.br. O endereço de DNS reverso é importante quando você está trabalhando com servidor de e-mail, por isso que ele aponta ali para o Zimbra. Muito bem. Existe um outro arquivo aqui que é o named.conf.options.
ele traz informações relacionadas à segurança. Isso ainda a gente vai ver hoje na aula, daqui a pouco. Aqui eu defino, por exemplo, quem pode fazer pesquisa, quem, no caso, pode utilizar a pesquisa no meu servidor de forma recursiva. Aí está bem interessante essa parte da segurança. Muito bem, então o que ele pede para você fazer em seguida? Só um detalhe, por padrão o ByteDnome não traz pacote DNS úteis instalado, responsável pelos utilitários de consulta DNS, DIG e host. É que tem que instalar o DNS úteis para ter acesso aos comandos DIG e ao comando host. Pessoal, a gente vai fazer uma configuração de zona, tá? Vamos fazer uma configuração de zona. Vou abrir o named.conf.local, vou definir a zona que é a zona da empresa Dexter, tipo master, né, que é na máquina Audit é o primário, e file eu aponto para um arquivo que tem os registros. No caso, esse arquivo ele já fica localizado em var cache bind. Eu não preciso definir a localização completa, tá? Vamos ver então. Cadê? Não, é onde eu estava, né? Eu estou em etc bind. Eu vou abrir o arquivo named.conf.local. E detalhe, nesse arquivo, quando você coloca duas barras, você está comentando. Tá? Só esse detalhe aí. Então vamos lá. Zone. Cadê aqui? Aqui, ó. Dexter.com.br. Né? Vamos colocar a informação aqui da zona. Aí eu vou usar, vamos ver aqui, esse sinal. Não, que o meu teclado ele não está na configuração. Vamos ver aqui. Ele está num outro tipo de configuração. Meu teclado. Achei. Tá, então vou abrir aqui. Abriu. Vamos ver, ele é tipo master, né? Aqui, deixa eu dar um tab aqui para isso. Ó, tipo master. Ok. Tipo master. Agora tem que procurar onde que estão essas configurações. Depois eu vou trocar o teclado, tá? Para a gente não ficar perdendo esse tempo aqui. Deixa eu fazer um copiar e colar aqui. Depois eu vejo. E file, que é o db.dexter. Ok. Aí fechou aqui. Fechou, tal. E aí a pergunta funciona essa configuração? Eu vou gravar e usar o comando named check conf. Beleza. Vou acessar o var cache bind e copiar, olha que bacana, lá do root, para a gente ganhar tempo, em DNS db.dexter para o var cache bind ao arquivo ali, tá? Aí você abre o db.dexter e tem essa configuração que você tem que fazer, é trocar a informação relacionada ao serial. Eu estou aqui no mês 8, no dia 13, certo? No dia 13. E a minha configuração aqui é o 01, tá? Eu vou passar agora para o slide que está maior, para a gente poder entender como funciona cada linha que aparece aí no db.dexter. Na primeira linha você vai encontrar o TTL, que é o Time to Live, com o valor em segundos, 86.400 segundos, que é o tempo em segundos que o cache permanece no DNS do mundo. Isso é uma configuração que existe um intervalo. Quando você testa o seu servidor DNS com uma ferramenta externa, ele te fala se esse valor que você configurou está dentro do padrão, tá? Então, para ter um cache das informações do seu DNS no mundo,
você define um tempo, e esse tempo é no TTL. Esse arroba em SOA indica que você, como servidor de DNS, né, então eu posso olhar o arroba como eu que sou um servidor em SOA, ou seja, a minha autoridade é ns1.dex.com.br. O ponto no final você já entende que ele está se referindo ao root server. root.dexter.com.br está indicando que esse é o e-mail. Poderia colocar o webmaster e assim por diante. No formato da configuração de DNS, a gente não usa arroba, usa ponto. E aí aparece o serial indicando o ano, o mês, o dia e um número de série. Esse número pode ser 01, 02, a gente sempre começa com o 01. Isso é interessante para quando você trazer informações de uma zona, de um domínio, utilizando uma ferramenta interna ou externa, você consegue verificar, por exemplo, qual foi a última atualização feita. Por exemplo, eu mostrei lá da For Linux, foi feita em 30/7. Né? Nós estamos, por exemplo, em 13/8, uma atualização que faz aí um pouco mais de 2 semanas. Esse 8H refresh indica o tempo de atualização entre o servidor primário e o secundário. No caso aí, está indicando que 8 horas é o tempo que o slave vai perguntar para o master. O secundário vai perguntar para o primário. Tem atualização de registro? Então, o secundário faz essa pergunta. Se houver, ele sincroniza ali, faz uma transferência de zona. Caso não tenha, beleza, fica por isso mesmo. Então, de 8 em 8 horas, existe aí uma atualização entre os registros do primário e do secundário. Caso o secundário, passando as 8 horas, peça uma atualização e o servidor DNS primário não responder, ele vai esperar 1 hora para tentar de novo, que no caso é a opção retry. Tá? Então esse 1H indica que ele vai esperar 1 hora para fazer uma nova tentativa. Caso ele faça uma nova tentativa e retorne um valor, tudo bem, ele fez ali uma atualização, após as 8 horas ele volta de novo. Mas, caso passou as 8 horas, passou 1 hora e mesmo assim ele não teve resposta, o seu DNS secundário assume o papel de servidor de DNS primário. Isso é automático, tá? Não tem nenhuma configuração que eu preciso fazer, é automático. Caso tenha passado aí 3 dias, o domínio expira. Então, o DNS secundário, vamos colocar assim, ele espera 3 dias o primário voltar. Se passaram 3 dias e o primário não voltou, o DNS secundário abandona o domínio e aí nós temos um período de DNS cache negativo. Né? O negative caching, né? Ele está fazendo um cache negativo. Isso quer dizer o quê? Que o domínio não existe mais, certo? Mas ele está no cache. Então ele fica ali durante 3 horas. Então essas informações você deve estar se perguntando, e aí, é pouco, tá bom, tá no padrão? A gente vai fazer já uns diagnósticos para descobrir isso. Arroba em NS, ele está falando que eu, como servidor, eu sou o audit, né? Eu sou um servidor DNS e o meu nome é ns1.dex.com.br. Mas de onde veio esse nome? É o nome que você define, tá? Podia ser Batata, Batata1, qualquer nome. NS1, name server, é mais fácil de você lembrar, né? Tá, mas quem é NS1? Em A, opa, apareceu um registro address. É o 192.168.230, que é o audit. Arroba em A. Quem eu sou, na verdade? Eu sou o 192.168.230. Quem é audit? Porque eu quero chegar até o nome audit.dexter.com.br. Audit em A, 192.168.230. www. www é o servidor web. Ele é o audit? Não. www em A é 192.168.130, ou seja, é o web server interno. Intranet. Quem é intranet? É o 130 também, tá? Porque lá tem um servidor web interno e externo, intranet e internet.
Quem é o Backup Report, quem é o Backup, quem é o Webmail, quem é o Sarge, quem é o FTP. Todos são intranet, ou seja, todos estão apontando para o 92.168.200.130. Agora vamos falar do e-mail. Eu, que sou um servidor, que é o Audit. Em MX, ou seja, trabalhando com o Mail Exchange, eu tenho prioridade 10, usando o mail.dexter.com.br. Muito bem. E quem é mail? Aí você tem que definir. Mail em A é 192.168.200.131. Mas peraí, quem é o 131? É o data center. Ah, tá. Então na configuração do DNS, você vai falando, ó, essa máquina é e-mail, essa máquina é FTP, essa máquina é web e assim por diante. Bem, uma vez que eu estou trabalhando com e-mail, eu uso SMTP, eu uso POP e eu uso IMAP para trabalhar com e-mail. Então, eu vou usar apelidos, o CNAME, o Canonical Name, SMTP em Canonical Name, mail. Quem é mail? 192.168.131. POP em Canonical Name, mail. IMAP em Canonical Name, mail. Ou seja, ele sempre vai apontar para o 192.168.131. E aquele ALDAP? Ele apareceu um ALDAP, ele não tem nada a ver com mail. ALDAP em Canonical Name, mail. Por quê? Olhando os slides, você vai perceber que o nosso servidor Data Center, ele é um servidor de e-mail e também um servidor de diretório. Ah, tá, ele está executando duas funções. Muito bem. Como é um servidor DNS, certo? E um servidor web. Né? Por isso que ele executa mais de uma função. Neste caso, aparece ALDAP, tá? Então, quando ele procurar ALDAP em Canonical Name e-mail, ele vai entender que ALDAP é 192.168.131. E a configuração do DNS secundário? Aqui ele está comentada. @ns, NS2. Olha só, já teve um, agora é o 2. Muito bem, quem é 2? O 2 é o 130. Então, 30, que é o audit, é o 1, que é o primário. O 2 é o 130. 30, 130. O 130 é o web server interno. Muito bem. Continuando, deixa eu só olhar aqui a configuração. Tá, aí eu vou gravar. Continuando, eu vou agora executar alguns testes, Vou executar um comando aqui para verificar testes. Por exemplo, name de check zone. Aí eu digito qual a zona que eu quero testar e qual a localização completa do arquivo var cache bind db.dexter. Serial foi lido e ele está ok. Olha só, qualquer erro que você coloque lá, um ponto, uma vírgula que você esqueceu, ele já detecta aqui. Aí eu vou usar o /etc init.d bind 9 stop, start e olhar o log para ver o que aconteceu. Vá log, daemon.log, runny, tá tudo ok aqui, ó. Nenhum erro. Bacana, né? Tá bom. E vamos aos testes. dig-t soa dexter.com.br. Opa, NS1, IP30. Poxa, funciona, claro que funciona. Host dexter.com.br. O host vai apontar quem é o IP e ainda quem é o servidor de e-mail. Tá? E aqueles apelidos lá, por exemplo, intranet. Vamos ver, ó. intranet.dexter.com.br. É o 130. Tá? Quem é ALDAP? ALDAP é o 131. É muito interessante essa parte, pessoal. Continuando aqui nos slides, ainda ele fala sobre... Cadê aqui? É isso? Ah, tá. Ele fala sobre usar a ferramenta RNDC. Aqui eu estava no slide anterior. Agora sim. Nós
podemos utilizar o RNDC status, traz informações referente ao servidor, né? Up Run, TCP client, no caso não tem ninguém usando agora, quantas threads, quantos CPUs, tá tudo ok. Eu posso usar o reload, posso usar, cadê aqui, o dump db traço cache, var lib, não, var cache bind, no caso aqui named underline dump.db. Ah não, tem que usar um cat, né? Isso é cache. Peraí, isso aí que você está vendo é cache? É cache. Tá, isso é cache. Eu posso procurar, por exemplo, dentro desse cache, o wall. Eu usei o wall no meu cache? Não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar host wall.com.br. Acabei de fazer um cache. Vou liberar isso para o cache. Agora eu vou procurar dentro do meu cache. Realmente eu fiz uma pesquisa e isso acabou caindo no cache. Quero limpar o cache. RNDC flush. Depois atualizar o cache e vou procurar o all. Negativo, você não tem mais cache. Muito bem. Continuando, vamos falar agora sobre transferência de zona. Para transferir informações do master para o slave, eu vou configurar uma transferência, tá? Passando as informações do primário para o secundário. Eu devo pensar na segurança, já que não é qualquer máquina que vai poder transferir. Na nossa meta aqui de configuração, eu tenho o audit como primário e o web server interno como secundário. E ele fala o seguinte, é muito comum esses admins deixarem a transferência de zona aberta no servidor causando uma brecha de segurança. Inclusive, ele traz um comando, né, para a gente testar isso na máquina audit. Me acompanha, por gentileza. Dig dexter.com.br axfr. Então, olha só. Tá? Tem tudo aberto, tem um monte de informação. E aí vem a pergunta, o que eu devo fazer? Primeira coisa, na máquina audit, eu vou retornar a configuração da minha zona em etc bind named.conf.local. Vou procurar a linha file e na linha file eu vou adicionar allow transfer, ou seja, quem eu vou liberar a transferência. Vou usar o allow transfer, liberando aí a transferência. Para o IP 192.168.200.130, neste caso esse IP é o IP do secundário, certo? Vou fechar aqui. Beleza. Vou usar uma opção para notificar esse secundário. Ok. Notificando o secundário. E uma configuração sobre notificação ainda, apontando para o secundário. Tá, vamos apontar aqui para o secundário. Como que eu sei que está ok? Lembra do named check conf? Olha lá, o allow transfer está faltando o S. Foi de propósito? Não, eu errei mesmo. Tá, eu errei mesmo, mas é até bom ter errado para você ver que ele detecta. Transfer, né? Agora vamos ver. Agora está ok.
tá? E aí eu vou usar o /etc init.d bind9 restart. Vou usar o comando dig novamente, e não é assim tão fácil que eu posso transferir. Mas espera aí, eu posso ir lá na máquina web server interno e usar o comando dig? Não, porque o dig não está instalado. Mas vamos ver aqui, eu tenho que instalar. Deixa eu ver aqui qual é o pacote. O pacote é o named, né, que eu tenho que instalar. E um install named, vamos ver aqui. Não, é bind9 também. Vamos só verificar. Ó, quando ele manda essa mensagem aqui, pessoal, você pode fazer o seguinte, ó, você pode usar o i1 make cache fast, tá? Que seria um apt-get update, certo? Aí ele não fica mostrando essa mensagem, ele acaba fazendo a pesquisa, a instalação de forma mais rápida. Vamos aguardar. Certo. Tá, então vamos ver agora se vai. Bind9 não. Deixa eu ver qual é o nome do pacote aqui. E um search named. E um search bind. No caso aqui no CentOS, deixa eu ver aqui. É só bind, né? É só bind. Coloquei bind9, né? Só bind. Beleza. Então vamos instalar. E aí vamos ver se a gente tem o comando dig, né? Para poder fazer aquele teste. Vamos lá. Dig, cadê você? Não encontrado. Vamos procurar agora o bindutius, que é um pacote de ferramentas, tá? Vamos aguardar ele instalar. E a gente pode fazer o teste. O que eu quero mostrar para vocês é que na máquina, que é o servidor secundário, ele vai poder fazer a transferência. Se o DNS, se o firewall estiver, no caso, bloqueando, aí não será possível. Vamos lá. Agora, hein? Ó, o comando foi, ele não deu erro, tá? Ele não falou assim, né, transferência fail, né? Mas ele está tentando. Por quê? Porque na configuração a gente colocou o IP dele que é o 130, né? Se usar o comando IPA, você pode ver que ele é o 130, né? Na subrede. Mas falta uma configuração de firewall. A gente já chega nela. Voltando aqui, pessoal, no slide 21, ainda na máquina Audit, a gente vai falar sobre DNS reverso. É importante o DNS reverso? Muito, muito importante. Quando você trabalha com o comando host e aponta um endereço, ele tem que dar o IP. E quando você aponta para o IP, ele tem que dar o endereço. Será que isso está acontecendo agora? Vamos ver. Cadê aqui? Na máquina Audit, né? Host mail.dexter.com.br. Beleza. Agora eu vou usar o host no IP. E nada acontece. Então está faltando a configuração lá, not found, né? Está faltando a configuração reversa. Então o que ele pede para você fazer? Para novamente abrir
o etc bind name.conf.local, procurar o type master. Em type master, cadê aqui? Não, procurar a configuração da zona e logo abaixo adicionar uma nova configuração. Essa nova configuração você encontra no slide 21. Tá? Deixa eu copiar e colar ela aqui. E aí a gente vai fazer alguns ajustes, né? Vamos colocar aqui os ajustes. Master, file heavy.dexter, allow transfer, allow -transfer, o IP do secundário, notify yes, tá ok, also notify o IP do secundário, fechou aqui. Ah, tá, e aqui tem um texto que veio do slide, né? Vamos apagar ele. Você pode perceber que a configuração é bem parecida, né? Ó, type master, tá? Primário e reverso. O arquivo que tem os registros do primário e o arquivo que tem os registros do reverso, tá? Para aquela pesquisa do host funcionar. Transfer, notify, also notify é igual, fazendo uma referência ao servidor secundário. O que tem diferente na verdade? É no nome da zona. No nome da zona, eu tenho o nome que é o do domínio, e quando é reverso, eu vou pegar o IP dessa máquina, 192.168.200. E vou colocar ele do final para o começo sem o último IP. Então, fica 200.168.192. Ponto .in, aí tem um traço aqui. Deixa eu colocar o traço. In traço addr, que é address.arpa, é por causa do ARPANET, como a internet era chamada. Tá? Então, a configuração diferente é esta. Vamos gravar e usar o comando name de checkconf. Tá tudo ok. No slide, ele pede para você copiar o que está em root DNS, o arquivo heavy.dexter para var cache bind. Abrir o arquivo e trabalhar com as informações referentes ao slide 22, tá? Que ele mostra aí o NS1, coloca o IP, coloca o IP final, IPTR. A gente vai falar isso desse conteúdo agora. Então me acompanhe, por favor. cp/root dns heavy.dexter para var cache bind. Depois vou abrir esse arquivo, né, que é o heavy.dexter. Aqui eu vou digitar o serial indicando o mês, indicando o dia. Vamos ver aqui, se é 30, né? 30 PTR, tá tudo certo. O audit e o meio, né? Tá tudo configurado. O que mais ele pede para a gente fazer? Pede para a gente restartar o bind 9 restart, e fazer aquele teste do host, né? O host aponta para o meio e o host aponta para o IP. Olha que interessante, agora ele tem um apontamento reverso, ok? Muito bem. Continuando, nós estamos no slide 22 e 23. A gente vai entrar agora no assunto DNS secundário. Na configuração do DNS secundário, a gente vai trabalhar aí com o equilíbrio de carga e tolerância de falhas, né? O nosso DNS secundário vai ser implementado na máquina web server interno. Você precisa instalar o pacote bind e o bind utils. Como você viu aí, eu já instalei os dois pacotes. E no etc named.conf incluir, no caso, essa linha, certo? Então é isso que a gente vai ver agora. Me acompanhe aí, por favor. Web server interno. Eu vou abrir o arquivo
etc named.conf, tá? Eu vou incluir aqui no final, vou colocar um include etc named.conf.local, vou colocar aqui no final. Abrir o resolve.conf, apontar, vamos ver aqui, name server, apontar para mim mesmo, eu sou um servidor de DNS, certo? E apontar para o primário. Opa! Tem alguma coisa aí. Quem é o primário? 92.168.230, né? Esse é o primário. E aí ele pede para usar o systemctl enable para ele ficar ativado no boot. Named, que aqui é named, né? No caso não é byte, é named.service, é o nome do serviço, tá? Então isso nós estamos no slide 24. No slide 25, ele pede para você fazer uma configuração referente ao slave, tá? Eu não sei se nessa máquina já tem alguma coisa, deixa eu dar uma olhada. DNS, não tem que fazer na mão mesmo. Então vamos lá, vim etc named.conf, named.conf. Muito bem. É isso que a gente vai fazer? Não. Named.conf.local, né? Named.conf.local, porque a gente não colocou include. Então, é .local. Vamos à configuração. Configuração assim, ele tem a zona, igual do master lá, né? Só que eu defino o seguinte, o tipo é slave. E tem uma informação muito importante. Quem é o servidor master? Ah, tá, é o 30. Qual é o file que você vai receber do master? Na verdade, assim, qual é o arquivo que você vai gravar na máquina quando você receber do master? Então, eu vou receber os registros do master e vou gravar nessa máquina que é o slave em var named slaves, o nome já está falando, né? db.slave.dexter. Depois eu tenho uma outra configuração de zona, tá? Que é o IP dele reverso. Ele tem o master e tem o file, que também grava em var named slaves, com o nome de heavy.slave.dexter. Name de check conf, tá ok? Vamos ver aqui, var name de slave, tem alguma coisa? Não tem nada. Se você usar o systemctr restart named.service, ele restarta e ainda não traz nada. Inclusive no slide ele fala o seguinte, algum problema. Lembra que a gente não estava conseguindo fazer uma transferência devido ao firewall? Que a gente usou lá o comando dig.dexter.com axfr. Então, devido ao firewall, eu falei para vocês que o firewall depois vai ser resolvido. Então, a gente vai falar agora dele, tá? Mascaramento no firewall. Os servidores DNS não estão conseguindo se comunicar, pois os pacotes estão sendo mascarados pelo firewall. Ou seja, quando o pacote está indo com destino à LAN interna, o mesmo mascarado e se perde, não chegando ao destino correto. Devemos trabalhar com exceções onde os pacotes somente serão mascarados se o destino for internet e não LANs internas. Então ele pede para você abrir o arquivo que tem as regras, né, que é o root file rules, na linha 55, tá? E eu vou adicionar aí, ó, iptables, -t, nat, -a, port routing, -s, né, que é a origem, lan 1. E aí ele tem o -d lan 2, j masquerade.
E aí ele fala o seguinte, ó, tudo que sair da LAN 192.168.200.025 será mascarado, exceto se for destino subnet 2. Ele tem uma outra regra, tá? Que ele faz ao contrário, né? Coloca o LAN 2, não o LAN 1, e troca LAN 2 por LAN 1, e fala o seguinte, tudo que sair da LAN, aí tem lá a nossa LAN, será mascarado, exceto se for destino subnet 1. E pede para restartar o firewall. Isso na máquina Security Cloud. E depois você pode verificar se a transferência realmente foi feita com sucesso. Vamos fazer? Me acompanha, por favor. É na máquina Security. Vamos ver. Tem que acessar a máquina que o IP 101. Root Firewall Rules na linha 55. Certo? Na linha 55. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pular aqui uma linha. Não, vou adicionar essa linha aqui, né? Espera aí. Aqui. Então vamos lá. Então vai ficar iptables, certo? Menos T. Então vem aqui e coloco menos T. NAT. Menos A. Post hosting. Menos S, que é a origem, LAN 1. No caso aqui eu tenho o menos D, né, com destino a LAN 2. O menos J, masquerade. Se eu copiar e colar, eu venho aqui e troco, né, troco o LAN 1 por LAN 2. Certo? Aqui eu vou trocar. Vou colocar LAN 1, LAN 2 aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que está faltando. LAN 1, LAN 2, LAN 2, LAN 1. Certo? E aí eu vou usar o service firewall restart. E tentar fazer a transferência. Vamos ver aqui. Ah, detalhe. Service restart name de server. Vamos ver o dig para ver se ele está conseguindo fazer a transferência lá. Transferência fail. IPA. Ele é o 130, né? Deixa eu voltar lá para a máquina para ver o que rolou. No log, a gente pode usar o tail-f, var log, syslog. E ele está falando o seguinte, ó, transferência refused. Né? Transferência refused. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá no IP. Ping 192.168.200.130. Beleza. E se ele chega no 30? Ping 192.168.200.30. Ok. Essa parte aqui está ok também. Muito bem, vamos ver se funcionou. Certo. Tá aí os arquivos, né? E aí ele pede, vamos ver aqui. Pede fazer um teste, ir lá no master e usar esse comando. Certo? No audit, né? E usar esse comando que é o dig arroba. Eu digito o IP do master para ver se ele consegue fazer uma resolução. E agora do slave. Certo? Então, realmente funciona os nossos servidores. Mas a configuração que ele pede nos outros slides eu já fiz. Tá? É que já tinha feito. Você deve resolver o problema de consulta nas máquinas. No web server interno, em named.conf, listen on port 53, você deve apontar
para o 127.0.0.1, para a subrede 1, subrede 2. No Allow Query, quem pode fazer a pesquisa? A sua própria máquina, a rede, subrede 1 e subrede 2, e depois restartar o serviço. No caso, aí deixa eu mostrar para vocês que já está feito. .conf, veja aqui a configuração, certo? E a configuração aqui embaixo. Aí você restarta o serviço. Beleza. Na máquina que é o primário, você deve abrir o ponto .options e adicionar lá o recurso. O seu IP, a subrede 1, subrede 2. E ao query, o seu IP, que é de localhost, subrede 1, subrede 2. Isso que ele pede aí no slide 31. Não, slide 32. Para você fazer isso. E aí você restarta o bind. Tá? A questão de delimitar quem pode utilizar os servidores. E aí ele fala sobre o DNS recursivo, que é uma funcionalidade que o DNS possui por padrão para realizar consultas para todos os domínios, mesmo que ele não seja autoritativo daquele domínio. Tá? Então, para evitar abuso, o que eu tenho que fazer? Essas configurações, sempre definindo qual a rede, tanto no master, tanto no slave, como no master. E aí tem uma dica sobre criação de ACL no bind. Essa dica tem a ver com segurança, né? O bind ele trabalha com funcionalidade de ACLs, que é uma forma de deixar os arquivos de configurações mais limpos e organizados. Isso é só um exemplo, vai ser só informativo apenas aqui na aula. ACL, aí você define um nome, por exemplo, rede Dexter, e aí coloca as informações, por exemplo, o IP, a rede 1, rede 2, e aí quando você fizer uma referência no Allow Recursive Query, você não coloca todos aqueles nomes, e sim o nome da ACL, rede Dexter, rede Dexter. É mais informativo. Pergunta LPI. Usando apenas comandos presentes no named, qual o comando com opções ou parâmetros para fazer com que o named releia os arquivos de zona? Os usuários da rede local se queixam de que a resolução de nomes não é rápida o suficiente. Insira o comando, sem o caminho ou opção, que mostra o tempo necessário para resolver uma consulta DNS. Resposta, rndc reload e dig. Com próximos passos, você vai executar as tarefas do Practice Lab, resolver o desafio do Appliance Lab e responder as questões do teste de conhecimento. Mãos à obra. Pessoal, obrigado aí pela sua participação na aula e até a próxima. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Linux Fundamentos em Cloud. No capítulo de hoje vamos falar sobre editor